Jovens que se autodenominam cristãos e ouvem artistas como Taylor Swift, Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta, Luísa Sonza e outras picuinhas. Para quem ainda não sabe, uma cantora mundialmente famosa chamada Taylor Swift esteve aqui no Brasil na sexta-feira, dia 17, na sua turnê The Eras Tour. Ela está aqui no Brasil, se apresentou na sexta. Ontem, no sábado, seu show foi adiado 2 horas antes de dar início, de fato, para segunda-feira. Ela vai se apresentar hoje, no domingo, e na segunda-feira, o show que ela não apresentou ontem, no sábado, ela vai fazer nessa segunda-feira. E muitas coisas aconteceram. Uma de suas fãs, acabou morrendo por causa do calor em excesso. Isso é uma tragédia, uma total tragédia, com certeza. E aqui eu puxei no site do G1, só para vocês terem uma noção de mais ou menos quem é essa pessoa, Taylor Swift, para aqueles que não conhecem. Aqui no G1 diz o seguinte: Taylor Swift no Brasil. Tudo o que você precisa saber sobre a primeira turnê da cantora no país. Aí aqui está escrito: fenômeno mundial. A loirinha faz 6 apresentações do The Eras Tour no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esse termo usado aqui pelo G1 eu achei muito engraçado, assim. Loirinha. Qual a necessidade? Continua aqui na página. Taylor Swift, enfim, desembarca no Brasil neste mês de novembro. Por aqui a cantora faz 6 apresentações, 3 no Rio, outras 3 em São Paulo. Como informei, no Rio, dia 17, 18 e 19. Dia 18 foi adiado para segunda-feira. Em São Paulo, dia 24, 25 e 26 de novembro. A artista, que já era considerada um fenômeno do pop, se consolidou de vez na posição de destaque. Foram mais de 50 shows em 7 meses, que atravessou os Estados Unidos e causou um grande alvoroço. O primeiro deles foi logo quando os ingressos para os shows nos Estados Unidos começaram a ser vendidos em janeiro. E o volume da demanda foi tanto, incluindo de bots de cambistas, que a Ticketmaster, empresa responsável pelos ingressos, precisou se justificar no Senado americano. O volume de ingressos vendidos foi muito, muito, muito alto. E aqui no próprio site, para a gente comprar os ingressos da Taylor Swift, vou mostrar aqui para vocês. Só vocês terem uma noção, olha lá. Taylor Swift The Eras Tour, Rio de Janeiro, 17, 19 e 20 de novembro. Ok, vamos acessar isso aqui. Venda geral. Aqui, gente, olha só para vocês terem uma ideia do preço do ingresso. Então, no site, o Tickets, ok, vamos lá. O show, a apresentação, a turnê no Rio de Janeiro é no estádio Newton Santos, no Engenhão, é muito famoso pelo jogo de futebol. E aí a pista premium, gente, olha o valor. O valor da pista premium, R$ 1.045. Este é o maior valor, R$ 1.045. O menor valor custa R$ 528. Agora, isso levando em consideração os muitos brasileiros de toda a parte do nosso país que gastaram com passagens aéreas, hotéis, comida, Pensa o seguinte, no quanto que foi gasto, o total de dinheiro, que foi rodando, que está rodando nesse momento, um fenômeno mundial. O que acontece? Nós temos muitos e muitos jovens de todas as partes do Brasil que se autodenominam cristãos e comparecem a shows como estes. Eles fazem o que fazem por amor a esses artistas, por amor às suas músicas, porque ele gosta muito de suas músicas. Mas eu quero dizer o seguinte, algo que eu gostaria de trazer para esses jovens, pensando justamente nestes jovens que fizeram o que fizeram por amor a essa artista pop. Uma passagem que eu gostaria de deixar para vocês, 1 Coríntios, no capítulo 11. O primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele
podia dizer isso. Ele pode dizer isso, porque ele traz no seu corpo as marcas de Cristo. E nós podemos seguir o seu exemplo. Agora veja bem, pensa o seguinte, vamos pegar o apóstolo Paulo, tirar dessa época e colocar o apóstolo Paulo na atualidade. Você acha mesmo que o apóstolo Paulo ele iria gastar R$528, R$800, R$1.000, seja a quantidade que for, para ir até a turnê da Taylor Swift a fim de curtir o show, curtir suas músicas, sua apresentação? Você acha que o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, faria isso? Se você acha que ele não faria isso, e nós podemos seguir o seu exemplo porque ele era um imitador de Cristo, por que nós devemos fazer, já que ele não faria? O apóstolo Paulo, o máximo talvez que ele faria seria talvez invadir o show e pregar a mensagem sobre arrependimento, causando um alvoroço naquele lugar. Iria atrapalhar o show Taylor Swift, teria que ser retirado de lá pelas autoridades, pelos policiais. Talvez o máximo que o apóstolo Paulo faria. Mas você acha que ele gastaria o que esses jovens gastaram, sem contar que houve jovens que passou no jornal, gastaram cerca de R$5.000 para poder assistir ao show. Você acha que o apóstolo Paulo faria isso? Sem contar outra questão que nós devemos pensar. A Bíblia diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Veja bem, é muito além de se tratar de uma questão de pode ou não pode. O apóstolo Paulo fala que tudo me é permitido, mas será que me convém todas as coisas? De forma alguma. O apóstolo Paulo, ele ainda diz no capítulo 8 da sua mesma epístola, no versículo 9, adiante, bem assim, ó, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Pensa no testemunho que você, jovem que se autodenomina cristão, vai dar para outros jovens cristãos, ou jovens que ainda não conhecem a Cristo, mas estão abertos para receber a palavra e então serem transformados pelo Evangelho, mas olham o seu testemunho como cristão, como membro da igreja, do corpo de Cristo, você tomando atitudes como estas, atitudes onde você gasta uma grana alta que você poderia fazer uso, onde você poderia fazer uso desse recurso para a obra missionária, para a obra evangelística, poderia dar de oferta à igreja nas atividades onde ela alimenta os pobres, poderia montar uma cesta básica, entregar para quem está passando necessidade, poderia ajudar na sua casa pagando uma conta de luz, uma conta de água dos seus pais, possivelmente seus pais bancaram parte do dinheiro que você gastou, né? Você fez contas, dívidas, e esse dinheiro você vai pagando no decorrer do tempo. Pensa na quantidade de coisas que você poderia fazer, coisas úteis que iriam glorificar Cristo, iria edificar a igreja, edificar outras pessoas. Pensa no que você poderia ter feito, mas infelizmente você gastou de maneira tão tola como foi gasto. Além do mais, nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. Pessoas que estão dispostas a fazer o que elas fizeram por amor a essa artista pop, não pode ser outra coisa a não ser uma espécie de idolatria que elas fazem.
elas fazem o que fazem por amor a esses artistas para que sejam notados por esses artistas, para que sejam amados, queridos por eles, mas eles não estão nem aí para você. Tanto que você vê, por exemplo, a notícia da menina, da fã, que morreu por causa do calor. Veja bem, você acha que a Taylor Swift vai fazer por ela? Né? O que a Taylor Swift vai dizer para a família dessa menina? Essa menina, se ela não estivesse lá, a gente pensa, se não fosse o calor, sim, se não fosse o calor também, mas se ela não estivesse lá, isso não teria acontecido, né? Então, assim, quantas coisas nós podemos evitar? Conta-se sobre arrastões que tiveram depois do show, quando contou sobre o adiamento, o show queria acontecer no sábado para segunda-feira, a revolta das pessoas que gastaram dinheiro e perderam dinheiro. O ídolo, ele toma tudo que nós temos, ele toma as nossas posses, nossos pertences, toma nosso tempo, nosso dinheiro, toma nosso coração, a nossa mente. Então, nós devemos ter discernimento, saber discernir as coisas, o que é certo, o que é errado, o que convém e o que não nos convém fazer como cristãos. Nós, os pais, os mais velhos, eles precisam orientar os mais novos, os mais jovens, os seus filhos, para que eles não permitam esses artistas lhes roubarem o seu coração, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O nosso tesouro como cristãos é Deus, é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, é esse Deus que nós devemos buscar, esse Deus que nós devemos entregar o nosso coração, depositar a nossa fé e a nossa esperança nele. Nós devemos gastar a nossa vida na presença do Senhor e usar a nossa liberdade em Cristo para nos submetermos à vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos ensinar. Então, guarde essa palavra no seu coração. Não permita que esses artistas, sejam eles quem forem, roubem o seu coração. Seu coração pertence a Deus somente, não entregue ele para ninguém. E que o Senhor te abençoe e que você ouça com atenção essas palavras e guarde essas palavras e arrependa dos seus pecados.